Olá, lindonas e virtuosas, graça e paz, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Espero que com você também esteja tudo bem. Eu sou Kátia Bruno e esse é o nosso canal Provérbios 31. Hoje tem mulheres empreendedoras. É um assunto que eu vou falar muito aqui, sabe por quê? Porque a mulher de Provérbios 31, ela não era apenas uma mãe, esposa, dona de casa, ela também era empreendedora. E eu creio que esse texto que foi deixado para nós, mulheres, lermos e aplicarmos na nossa vida, não foi deixado ali à toa. Eu não sou do grupo de pessoas que pensam que a Bíblia ela deve ser praticada apenas uma parte. É claro que há culturas diferentes, há contextos diferentes, mas o autor de Hebreus, ele diz que toda a palavra de Deus é viva e eficaz. O apóstolo Paulo ainda diz para Timóteo que toda a escritura é divinamente inspirada. Então, se toda a escritura é divinamente inspirada, o texto de Provérbios 31 também é para nós. E por isso que eu estou falando tanto aqui da mulher empreendedora. Porque a mulher, ela não precisa deixar de ser feminina, deixar de ser mulher para que ela se torne uma empreendedora. Depois você dá uma olhada aí nos cards, na nossa playlist Mulheres Empreendedoras, as histórias de mulheres que fizeram sucesso na sua carreira profissional e que transformaram a vida de suas famílias, mas não deixaram de ser mulheres, não deixaram de ser mães, esposas. Então, depois dá uma olhada, na hora que terminar o vídeo aqui, dá uma olhada nos outros vídeos. A história que eu quero contar hoje é uma história que está na Bíblia, uma história fantástica que eu quero contar hoje para vocês. A história está registrada no capítulo 4 de 1 Reis. Uma viúva sujeita a perder os seus filhos por causa de uma dívida que o seu marido havia deixado. Nós sabemos que a crise financeira ela atinge a humanidade, não é de hoje. Né? Em alguns países está mais, outros menos. Mas Israel estava passando por uma crise. Guerras, secas, e aquela viúva estava então endividada. Porque o marido havia feito uma dívida, o marido faleceu e a viúva ficou então com a responsabilidade de pagar essa dívida. Mas como pagar essa dívida em uma cultura que naquele tempo as mulheres elas tinham poucos recursos para trabalhar fora de casa, para ser provedora, porque era uma cultura onde as mulheres cuidavam da casa, dos filhos e os homens proviam o lar. Era uma forma também de proteger as mulheres, mas nesse caso essa mulher ela não tinha recursos para pagar aquela dívida, porque afinal de contas ela não trabalhava, quem trabalhava era o marido. Ele havia contraído uma dívida e agora estava morto. E aquela mulher, o que ela pensa? Ela lembra então do profeta. E ela vai até o profeta Eliseu e diz para ele: o meu marido morreu, ele era aluno aqui da sua escola, porque Eliseu tinha uma escola de profeta, ele era também um dos profetas, e agora os credores querem levar os meus filhos, eu estou desesperado, o que eu vou fazer? Eliseu podia falar para ela que não tinha nada o que fazer, ou ele podia falar, tudo bem, vamos fazer uma vaquinha, vamos juntar dinheiro e pagar a dívida do seu marido. Mas se ele fizesse isso, aquela mulher precisava continuar vivendo. E como que ela iria continuar vivendo? Ela precisava então de um recurso. O que o profeta então perguntou? O que você tem em casa? Ela disse, eu não tenho nada além de uma botija de azeite. Eliseu então disse, olha, volta, peça vasilhas emprestadas, entra para dentro da tua casa, fecha a porta e começa a encher as vasilhas com aquele azeite. É claro que nessa história existe um fenômeno que fez toda a diferença, que é a fé.
Mas pensa comigo, Eliseu dá essa ordem, ela então não questiona, ela vai, pede vasilhas emprestadas com as vizinhas. Lembrando que naquela época não tinha loja de R$1,99, não tinha lojas com preços mais em conta para pedir vasilhas. O plástico ainda não havia sido inventado, então não tinha vasilhas de plástico. Naquela época as vasilhas eram de barro ou de pedra. Em algumas culturas já tinha as panelas de ferro, mas eram muito caras e eram raríssimas. Então, as vasilhas mais comuns daquele tempo eram as vasilhas de barro. E as pessoas não tinham tantas vasilhas como nós temos hoje. Então, ela pediu vasilhas emprestadas com as vizinhas. E as que eles conseguiram, que ela e os dois filhos conseguiram, eles trouxeram. E ela fecha a sua porta, sem falar nada que estava acontecendo. E ela começa a encher as vasilhas. Uma pequena botija de azeite, e ela começa a encher as vasilhas. E foi enchendo vasilha por vasilha, até que acabaram-se as vasilhas, e ela pergunta para os seus filhos se tinha mais vasilhas, e eles disseram que não. Obviamente eles esgotaram, pedindo toda a vizinhança, não tinha mais. A Bíblia ela conta a história bem sucinta, né, bem rápida, porque senão daria aí muitos textos. Mas o que eu entendo é que eles pediram vasilhas e eles estavam crendo no que iria acontecer. Talvez eles não estavam entendendo, mas estavam crendo que algo iria acontecer. Quando aquela mulher termina de encher todas as vasilhas que ela conseguiu emprestado junto com os filhos, ela deixa ali e vai lá no profeta novamente perguntar o que ela deveria fazer. E ela vai até o profeta e ele disse para ela algo que me chamou muita atenção. Vai, vende o azeite, paga a sua dívida e você e os seus filhos vivei do resto. O que ele estava dizendo para ela? Recomece, paga a dívida. A dívida foi o seu marido que fez, mas ficou para você. Então paga essa dívida. E você e os seus filhos vão viver do resto. Ele não estava dizendo, olha, vocês vão matar a fome de hoje com o resto que vai sobrar. Vivei do resto. Ele estava ensinando para ela a pagar aquela dívida, ou seja, um princípio. Zera, recomeça, tem o seu nome limpo na praça. Ela paga a dívida e vive do resto. Ou seja, de viúva endividada, ela passa a ser uma empreendedora de sucesso. De viúva falida a empreendedora de sucesso. Porque ela segue princípios conforme o homem de Deus, o profeta, havia passado para ela. Talvez você possa dizer, mas o que isso tem a ver com as mulheres empreendedoras? Essa mulher se tornou empreendedora. Primeiro, porque quando o profeta falou para ela, que era para ela pedir vasilhas e despejar o azeite da botija nas vasilhas, ela poderia ter questionado. Ah, mas espera aí, eu vou fazer papel de boba? Eu vou passar o azeite da botija para a vasilha e vai dar em quê? O que ela fez? Ela creu. Ela sabia que, se ela foi procurá-lo, porque ela sabia que ele tinha resposta para ela. Ela pediu vasilhas emprestadas, acredito que ela não falou para que era, e fez tudo que o profeta mandou. Quando ela começou a ver as vasilhas se enchendo, ela não fez festa, ela não fez um alvoroço, porque estava sendo multiplicado o azeite. Ela fez tudo que tinha que ser feito e foi até o profeta. Quando o profeta fala para ela, paga a sua dívida e você e seus filhos vivem do resto. Aquela mulher na hora entendeu. E ela começou então a distribuir azeite. Ela vendeu, pagou a dívida e começou um empreendimento de azeite. Lembrando que azeite naquele tempo era um produto fundamental nas famílias de Israel. É como hoje o nosso gás de cozinha, é como hoje a energia elétrica. O azeite, ele tinha várias utilidades, inclusive para iluminação, era como combustível, como remédio, como alimento. O azeite tinha vários
várias utilidades. É como hoje nós temos coisas que são essenciais na nossa vida. O azeite era assim naquela época. E aquela mulher então se tornou uma empresária, uma empreendedora de sucesso, porque ela creu na palavra do profeta. Ela zerou a dívida. Ela se tornou alguém que tinha um nome, porque ela pagou a dívida e viveu do resto daquele azeite. Vale lembrar que esse resto, com certeza, não era um restinho no fundo da botija. Era uma quantidade que dava para ela e os filhos viverem, continuarem a vida. Então, eu aprendo lições nessa história. Aquela mulher, primeira lição que eu aprendo com ela, ela acreditou na palavra do profeta. Ela não ficou lá se lamentando, se vitimizando. Ai, meu Deus, meu marido morreu, me deixou endividada. Ai, os meus filhos. Não, ela não se vitimizou. Ela tinha um problema e foi em busca da solução. Quando ela recebe a palavra do profeta, que aparentemente era algo bobo, algo irreal, algo que não tinha lógica, ela acreditou. Então a primeira coisa que uma empreendedora precisa ter é fé. Ela precisa acreditar naquilo que ela vai fazer. Porque se nem ela acreditar, vai ficar difícil os outros acreditarem. Então primeiro ela acreditou. Segundo, ela fez conforme a orientação do profeta, passo a passo. Do jeitinho que ele falou, ela fez. Ela seguiu orientações. Terceiro, ela não contou para ninguém até que todo o projeto fosse executado. Quantas vezes nós temos projetos, nós temos uma visão, um sonho de fazer algo, de montar um negócio, de empreender, de fazer alguma coisa, e o que é que a gente faz? Sai contando para todo mundo. Sai contando, que eu quero fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não que a gente não possa contar para alguém, é claro. Tem o nosso cônjuge, tem amigos, tem os nossos pais, tem pessoas que podem nos orientar, mas não é todo mundo. Não é? Tem um ditado aí que fala que os verdadeiros amigos cabem aí numa mão. Então, a terceira coisa que ela fez foi, ela não contou para ninguém, além dos seus filhos, até que o projeto fosse executado. O quarto, ela pagou a dívida. Não tinha como ela começar um negócio sem pagar a dívida, até porque os filhos estavam sujeitos a serem levados como escravos. Mas ela podia pegar ali o dinheiro da venda do azeite e fugir para um outro lugar. E aí? Não, o que ela fez? Pagou a sua dívida. E, com o restante do azeite que sobrou, ela se tornou uma empreendedora. Aí ela investiu no seu negócio. Ela se tornou uma empreendedora de sucesso no ramo de azeite. Olha que história fantástica, olha que história linda. Então, aquela mulher, ela tinha só duas opções. Ela tinha a opção de se lamentar ou a opção de se levantar e agir. E o que ela fez? Ela pegou a segunda opção. Ela levantou, agiu e resolveu o problema. Isso mostra para nós que as mulheres, e muitas vezes as pessoas falam assim, as mulheres do Antigo Testamento, as mulheres da Bíblia do Antigo Testamento, elas viviam sobre opressão machista. Essa história vem para quebrar isso e falar que na Bíblia também tinha mulheres empreendedoras, mulheres que tiveram sucesso porque simplesmente agiram conforme foram orientadas. Aquela mulher teve uma ideia e ela colocou em prática quando ela buscou orientação de quem sabia o que ela deveria fazer. Qual é o seu negócio? Qual que é a sua ideia? O que você pensa em fazer? Ela ouviu, agiu, encontrou uma solução. E você? O que você está fazendo? Talvez a sua vontade é de iniciar um negócio, mas você tem medo. Você está aí se lamentando, se vitimizando. Eu não tenho oportunidade, eu não tenho recurso. Viu a última história que eu contei aqui no Mulheres Empreendedoras? Se você ainda não viu, a história da Zica de Assis, aquela história é fantástica. Se você ainda não viu, terminando aqui, vai lá, entra nos cards aí para você
ouvir essa história. Ah, e nós temos uma novidade. Agora nós temos um blog, o blog Provérbios 31-mulher virtuosa blogspot.com. Então, vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link do nosso blog. Entra lá, deixa seu comentário, segue o nosso blog para que juntas nós possamos crescer em informações, dicas e reflexões sobre o universo feminino. E aí, eu quero finalizar essa história com essa pergunta para você: qual é o seu sonho? Muitas vezes nós colocamos a culpa em todo mundo, menos em nós mesmos. Assumimos a responsabilidade de que nós somos capazes. Tantas mulheres de sucesso em toda a história da humanidade, na Bíblia, nós temos história de mulheres que fizeram a diferença. E você? Qual é a diferença que você quer fazer na sua vida, na vida da sua família? Qual é o negócio que você quer fazer? O que você quer empreender? Deixa aí no comentário qual que é o seu sonho. E para te ajudar a ter uma mentalidade de prosperidade, eu quero indicar para você o curso do pastor Anderson Silva. O nome do curso é Pobreza é Emocional. Esse curso, o tema desse curso, às vezes gera um pouco de polêmica, porque as pessoas pensam assim: ah, o pastor está falando em dinheiro. Claro, ele está falando sim em dinheiro, mas de uma forma clara, à luz da Bíblia, entendendo que Deus fez o homem e a mulher lá no Jardim do Éden perfeitos, em harmonia. Mas aí veio então o pecado e contaminou tudo. E hoje nos faz ser presos a uma mentalidade de pobreza. Ah, eu nasci pobre. E essa pobreza não é só em relação a dinheiro, em relação a tudo. Então a pobreza, ela é emocional. Ah, então se eu começar a pensar em dinheiro que ele vem? Entra lá no curso, entra lá no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E eu tenho certeza que vai abrir a sua mente, vai te ensinar a pensar melhor sobre a prosperidade à luz da Bíblia. Não estamos falando de vender a fé, de ser um mercenário da fé, de negociar suas bênçãos. Não, herança, herança, porque tudo está aqui, ó. Conforme o apóstolo Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você entrar, fazer esse curso, investir em você, que com certeza vai transformar a sua vida. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Mulher de Deus, o que você está esperando? Aqui nós temos vídeo constantemente, toda semana. Eu ainda não tenho os dias certinhos para postar os vídeos, porque sou eu que faço tudo. Mas constantemente temos aqui vídeos trazendo dicas, informações, devocionais, ministrações, música. E é isso aí. Que Deus abençoe a sua vida. Deixa aí para nós um seu gostei, porque ajuda muito a crescer o canal e o YouTube entender que o nosso vídeo é relevante. Mostre o nosso vídeo para mais pessoas. Deixe seu comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.